pedir que você repita com muito carinho, só a parte A do verso 1 que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito. 1, 2, 3. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Abaixo. 1, 2, 3. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Com muito carinho e respeito ao seu irmão, olha no fundo dos olhos desse irmão que está do seu lado e diga assim para ele, assim para ela: Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus. Agora olha para cá. Estamos diante de um texto que vai magnificar a pessoa soberana, a pessoa salvífica, a pessoa eterna, a pessoa justa, a pessoa galardoadora de Cristo Jesus. Nós acabamos de ler um texto que fica impossível de nós mergulharmos no texto que lemos sem a gente examinarmos o contexto do mesmo. O contexto vai dizer que Jesus, ele passou pelo batismo, e o batismo de João Batista, e o contexto vai dizer que ele vai para um lugar, e a Bíblia dá o nome desse lugar. O lugar se chama Rio Jordão. O lugar se chama Jordão. O lugar se chama Jordão. O lugar se chama Jordão. A etimologia da palavra Jordão quer dizer aquele que desce. Você não entendeu? A etimologia da palavra Jordão é aquele que desce. Aleluia. Então, Jesus ele foi para o Jordão para se cumprir as Escrituras. Ele foi ser batizado por aquele que preparou o caminho, João Batista. E vale a pena ratificar aqui que existia uma fila para passar pelaquele batismo. E no meio daquela fila, o povo saía da cidade para ir para o deserto. E bateu uma curiosidade nas autoridades daquela época. Eles ficaram curiosos e dizendo: o que esse homem tem? Que o povo sai da cidade para ir para o deserto atrás dele. O que ele tem? E ali as autoridades, os fariseus, foram como nós podemos dizer, como 007, como espiões, para espiar o que João Batista tinha, que tiravam, atraía o povo da cidade grande e o povo ia para o deserto. Deixa eu te falar uma coisa aqui: quem entende Deus, o lugar não identifica ele. Quem entende Deus, ele pode estar no deserto, mas o povo sai do deserto e vai para quem entende Deus, para passar para o povo. Deixa eu falar uma coisa aqui: essa congregação, nessa igreja está em transição de sair desse lugar aqui e para ir para um lugar que na vista de muitos parece ser um deserto, mas não é. Aleluia. O lugar que identifica a gente, mas é o que nós temos na vida que diz quem nós somos. João tinha de Deus para transmitir para o povo. Glória a Deus. E João Batista, vendo que tinha alguns fariseus que iam disfarçado ver o porquê que o povo saía da cidade para ir para o deserto, estava disfarçado no meio da multidão. Aí ele começa a dizer: raças de víbora. Raça de víbora, quem disse que vocês estão livres da ira vindoura que virão? E aí ele está batizando, ele está dizendo raça de víbora. E há quem pense que João está chamando quem ele está batizando de raça de víbora. Ele está chamando de raça de víbora quem está disfarçado no meio da reunião, dizendo que é um adorador, que veio para participar daquilo dali, mas está disfarçado. Deus sabe quem está aqui nessa noite, e em espírito, em verdade,
nem sabe quem veio aqui só para ver o que vai acontecer nesta noite. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus está aqui nessa casa. O Espírito Santo de Deus está aqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E ele está dizendo raças de víbora. E está batizando. E no meio daquela fila dos que vão ser batizados, Deus é lindo. está alguém que antes do ventre de Maria ele já existia. Aleluia. Ele é aquele que disse para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Esse é o meu nome. Ele é imutável. Ele é antes do sol, antes das estrelas, antes de existir Assembleia de Deus, antes de existir comunidade, antes de existir batista, antes de existir ser humano. Ele é antes de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Foi lido aqui que antes ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne. O que é o Verbo? No grego logos, e no hebraico rema. Ele é a palavra que estava no começo quando a terra estava sem forma e vazia, e Deus não fez nada para ser sem forma e vazia. E a Bíblia vai dizer que ele houve uma necessidade dele dar forma. O que um dia teve forma, mas ficou deformado. Aí o que ele usa? Ele usa a palavra haja luz, e houve luz. Haja separação entre mar e águas, haja separação entre mar e terra seca. Ele usou logos, a palavra. É nesse sentido que João está dizendo: no princípio ele era a palavra rema, que trazia existência o que não existia. Você não entendeu? Nesta noite essa palavra rema está trazendo a existência o que não existe na tua vida. Ele é o Logos divino. No princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre a humanidade. Aleluia. Glória a ti. Obrigada, Jesus. Ô Senhor dos Exércitos. Obrigada. E agora ele se fez carne e ele veio para se cumprir as Escrituras. E ele está naquela fila de batismo. E João está dizendo para os fariseus, para as autoridades disfarçadas que saíram da cidade grande para ir para o deserto disfarçado naquela reunião. E João está dizendo: raça de víbora. E está batizando o povo: raça de víbora, quem vos enganou, dizendo que vocês fugirão da ira vindoura? Arrependei-vos. Glória a Deus, aleluia, Em Deus. nome de Jesus. Mas no meio daquela fila tinha alguém que não foi conhecido como víbora, como aquele que faz parte de uma raça de víboras. Quando João viu ele, João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E vou dizer para vocês o que ele fará. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão dele ele tem a pá e tem a eira. Ele vai arrancar, ele vai separar o trigo do joio, ele fará separação. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Oh, Senhor Deus. João Batista, quando olhou para ele, disse assim: olha, eu não sou digno de desatar as alparcas dos meus pés. Ele disse: João, tem que se cumprir as Escrituras. E quando João foi batizá-lo, as Escrituras vai dizer que aconteceu algo fenomenal. A atuação tríplice no batismo do nosso Salvador. As Escrituras vai dizer que
no céu, a primeira e única aparição corpórea do Espírito Santo, como de uma pomba branca sobrevoando aonde Jesus estava, e o céu se abriu e uma voz ecoou, a melhor de todas as vozes que um homem pode escutar, a melhor de todas as vozes que uma mulher pode escutar, ecoou dos céus naquele batismo. E o que aquela voz disse? Eis aí o meu filho amado, é a qual a minha alma sente prazer. Aleluia! Naquele momento, Deus deu testemunho de Cristo, dizendo quem Ele é. Quem é que Jesus é? Qual foi a voz deu testemunho de Jesus dizendo que Ele é quem? Meu filho amado. A voz disse: Ele é meu filho. A voz disse: Ele é o meu filho. Se a voz diz que Ele é o filho de Deus, a voz está dizendo: Ele tem um pai. Aleluia! Se a voz diz que Ele é o filho de Deus, em outras palavras, em sinônimos, aquela voz de Deus está dizendo assim: Ele tem um pai. Glória a Deus! E quando Ele está sendo batizado, quando o céu se abre, essa passagem da tentação de Jesus, nós lemos ela em Mateus, mas ela é falada em 3 evangelhos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Em Marcos ela é muito breve, tem 2 versículos, versículo 20 e versículo 21 em Marcos. Em Lucas ela já é extensa como em Mateus. Só que algo me chama a atenção, que lá no evangelho de Lucas diz assim: e logo, e aqui em Mateus está dizendo, então foi conduzido. Em Marcos diz, e logo. E em Mateus está dizendo, e foi conduzido. Em Marcos, no Evangelho, segundo nos escreveu Marcos, ele está dizendo, e logo depois que ele foi batizado, ele foi tentado. E aqui em Mateus está dizendo, então foi conduzido. Repita comigo, conduzido. Conduzido. Está baixo, conduzido. Conduzido. Isso aqui me confronta. Porque se antes, no batismo, ele está vendo o céu se abrindo e do céu ecoando uma voz, e a primeira e única atuação do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba branca sobrevoando, e do céu bradando uma voz dizendo quem ele é. Ele é filho, e ele não é só filho, não, ele é filho amado. Glória a Deus. E Deus está dizendo, eu me comprazo nesse filho, eu tenho prazer nesse filho. Ele está dizendo, o céu, Deus está dando testemunho desse filho. Se ele está vivendo essa maravilha, logo ele foi conduzido pelo mesmo Espírito que sobrevoou em forma de uma pomba. Ele acaba de viver uma maravilha. Ele acaba de olhar para o céu e escutar um testemunho que Deus do céu está falando para a terra sobre um filho. Mas agora, se ele está escutando uma voz do céu, ele está sendo conduzido pelo Espírito. Para onde, igreja? Para onde, igreja? O deserto. Está baixo. Para onde que ele está sendo conduzido? Deserto. Para o deserto. Olha só que já vai começar a aplicação aqui agora. Eu entendendo que Deus, pelas Escrituras, diz que eu sou filho de um pai que cuida, um pai que supre as necessidades, um pai que protege, mas eu entendo pelas Escrituras que esse pai não vai me isentar de eu passar por alguns desertos da vida. Abre a tua Bíblia aí comigo. Abre a tua Bíblia aí. Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8. Por favor, bota no telão. Romanos 8, verso 14. Olha quem é filho de Deus. Olha quem é o filho de Deus. Romanos 8, 14. Quantos acharam? Digo amém? Amém. Quantos acharam? Digo amém? Amém. Diz assim, Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados por quem? Espírito de Deus. Por quem? Espírito de Deus. Esses são quem? Filho de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Está abaixo. Os filhos de Deus. Com muito carinho. Olha aqui para mim. Eu vou te fazer uma pergunta e você responde para você. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Olha aqui para mim. Olha para mim. Olha para mim. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Você é guiada, minha irmã, pelo Espírito de Deus. Meu irmão, você é guiado pelo Espírito de Deus. Jovem, rapaz, você é guiado pelo Espírito de Deus. Jovem, moça, você é guiada pelo Espírito de Deus. Porque só pode ser identificado como filho de Deus quem é guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Olha só. Deus, aleluia, Jesus. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem é guiado pela carne pode ser chamado de filho de Deus? Estamos num culto de mocidade. E a Bíblia está falando conosco. Ela fala por si só. A Bíblia já prega. Ela já diz para nós, já fala conosco. Acabamos de ler um texto lá em Romanos 8, 14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E aqui, no texto que lemos, em Mateus 4, o texto vai dizer: e foi Jesus conduzido por quem? Pelo Espírito. Para onde? No deserto. Para quê? Ser Ser tentado. tentado pelo diabo. Quem conduziu o Espírito, Jesus, foi o Espírito de Deus. Aí há quem pense que por ser filho de Deus, por ser filha de Deus, não vai passar por desertos na vida. Está equivocado, está errada. É filho de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus, fica ligado, porque qualquer hora ele pode. O que é ser guiado? O que é ser guiado? Já viu um pai segura na mão do filho? Vamos atravessar a rua. Quem aqui pega ônibus? Quem aqui pega carro, Uber? Quem aqui tem a necessidade de embarcar em um veículo que alguém está o conduzindo? Trabalho, colégio, faculdade, você está sendo guiado por alguém a chegar em um determinado local. Você acha que porque o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto, ele tinha que passar por um processo? Não está entendendo? Só alcança um propósito: quem não foge de um processo. Aleluia, Deus. Ah, não. Você não Aleluia, Deus. só chega a um propósito quem não foge do processo. Glória a Deus. Ele foi conduzido a um processo para chegar a um propósito. Ei, minha santa, ei, campeão, ouve essa mensagem. Tu não está querendo viver o que tu está vivendo. Tu não quer viver esse processo de deserto. Mas não é o porquê, é o pra quê. Deus quer fazer você chegar a um propósito. Não foja desse processo. Glória a Deus. O processo foi passar pelo deserto. E ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Bom é entender quando somos conduzidos pelo Espírito. Tem gente que está sendo conduzido pelas suas próprias emoções.
a percorrer algumas atitudes, algumas decisões da vida e está achando que é o Espírito de Deus que está o conduzindo. Espírito Santo de Deus é uma coisa, emocionalismo é outra coisa. Aleluia, Deus. Quem é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele vive uma vida de discernimento na palavra. Ele consegue discernir pela palavra quando as coisas é de Deus e quando as coisas não são de Deus. Tudo aquilo que vai nos fazer quebrar princípios. O Espírito de Deus não está nesse negócio não. Porque o dia que alguém quebrar algum princípio, ele ou ela vai ser quebrado pelo mesmo princípio que quebrou. O Espírito de Deus conduziu Jesus a um deserto. E o que me chama a atenção é que o Espírito de Deus está conduzindo Jesus, campeão, para o deserto. Mas Satanás se apresentou no deserto para Jesus. Olha aqui para mim, olha aqui. No deserto se apresenta o bem e se apresenta o mal. Eu disse aonde? Se apresenta o bem e se apresenta o mal. Jesus está sendo conduzido pelo Espírito aonde? E quando ele está no deserto, a Bíblia vai dizer que se apresentou Satanás. Aonde? No deserto. E quando Satanás se apresenta a Jesus no deserto, o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Vamos ler a Bíblia? Olha o verso 2. Vamos para o verso 2 do capítulo 4 de Mateus. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? Fome. Depois ele teve o quê? Fome. Gente, olha aqui para mim. Quem passa 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer e sem beber, quando ele termina, o que dá vontade de fazer? O que dá vontade? Comer. Comer e beber. Mas por que o texto está dizendo que ele teve fome, mas não teve sede? A Bíblia fala por si só. Eu já dei aula de teologia no IB, Instituto Bíblico Ebenezer de Madureira. Já dei aula no Instituto Bíblico de Pesquisa na Assembleia de Deus, pastor Deus é Fiel, pastor Zildo. Já dei algumas aulas no CITERG, em Alcântara. E é normal a gente encontrar alguns alunos curiosos. Só que olha só, a Bíblia ela fala por si só. Alguém uma vez me perguntou: esse jejum de Jesus foi integral? Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e beber. Aí eu falei: vamos para a Bíblia, que a Bíblia vai responder. Aí olha o que a Bíblia está dizendo aqui no verso 2. E tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve sede e fome, irmãos? Ele teve o quê? Fome. Está respondido. O certo é ter sede e fome. Os estudiosos vão dizer que a gente fica mais tempo, temos a capacidade mais tempo de ficar sem comer, mas sem beber não, sem ingerir líquido, água não. A ciência diz que a Terra é composta mais de líquido do que de terra. Nossa matéria, a biologia diz que o nosso corpo é composto mais de líquido do que de matéria.
Então, tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 anos, já estou vendo até o irmão ali bebendo um copo d'água. O que acontece? A Bíblia vai dizer, tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Quando ele teve fome, o que se apresentou diante dele? O diabo. Aí o verso 3, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras que está aí, no teu caminho, se torne em pão. Irmão, o que tem a ver pedra com pão? Jesus foi tentado em 3 áreas cruciais. Ele foi tentado em quantas áreas cruciais? 3. Primeira, a física, pela responsabilidade da necessidade de se alimentar. Segundo, a emocional, pela necessidade de sentir segurança. E terceiro, a psicológica, representado pelo orgulho. Olha o que Satanás disse: se tu és filho de Deus, torna essa pedra em pães. Tentado na carne. Ele perdeu nesse desafio? Não. O que ele disse? Está escrito: nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da onde? Ele já tinha ouvido uma palavra que saiu da boca de Deus. E que palavra foi essa antes dele chegar aqui? No contexto, esse é meu filho amado. Olha o que saiu da boca de Deus. Tu tem um pai. E agora olha a proposta do tentador. Se tu és filho. Eita glória! Pegou não? Pegou não? Glória! Tu não entendeu não? Essa crise desse deserto que tu está vivendo, a qual o tentador está dizendo: Deus não falou que tu é filho? Deus não falou que tu é filho? Porque as portas estão fechadas. Deus não falou que tu é filho? Porque está faltando pão. Deus não falou que tu é filho? Porque aquela oportunidade ainda não apareceu para ti, para você dar continuidade à construção dos teus sonhos. Olha o tentador. Verdade, Deus. Dei glória. Aleluia, Jesus. Talvez eu disse tal. Vem. O tentador estava querendo dizer para Jesus: tu não é filho de Deus? Por que tu teve que fugir para o Egito? Tu não é filho de Deus? Por que tu nasceu numa manjedoura? Tu não é filho de Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu está no deserto, sendo conduzido para o deserto. Oh, Senhor Jesus. Quem é filho é príncipe do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas Aleluia. olha a condição do príncipe. Deserto. É, papai. Só que Jesus perdeu esse desafio. Não. Jesus foi e disse: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra. Glória a Deus. Toda palavra que sai da boca de quem? De Deus. O problema é quem é que você está ouvindo. Oh, Senhor Jesus. Porque falar da palavra até o diabo fala. Mas Jesus está dizendo: eu sei quem falou comigo. Aleluia. E eu pergunto nesta noite a você que está aqui: você sabe quem está falando contigo? Essa palavra está indo de encontro ao teu coração? Não é isso que você está vivendo? Estamos nos momentos finais do ano de 2025 e tem gente que está agoniado porque as portas estão fechadas, não está vendo provisão, não está conseguindo enxergar. Sabe por quê? Porque está com os olhos mais fixos na provisão e se esqueceu de ter intimidade com o provedor. Glória a Deus. E o provedor se revela a nós, sabe como que? Pai. Porque quem tem relacionamento com o pai
tem um pão de cada dia. Aleluia. O problema é que tem muita gente que não quer se relacionar com o Pai e entender que o Pai é o provedor. Ele cuida, Ele guia, Ele protege, Ele guarda. Mas hoje nós vivemos uma geração que quer se relacionar primeiro com a provisão. Acha que ter primeiro a provisão é o suficiente. Mas nesta noite eu estou pregando para jovens que o Espírito Santo de Deus está nos alertando. Tenha um devocional de relacionamento espiritual com o Pai, porque quem tem o Pai tem um provedor. Quem tem o Pai tem a provisão, que é o pão. Glória a Deus. Em um outro contexto, Jesus está dizendo: o Pai de vocês comeram um maná que desceu do céu, mas morreram no deserto. Em contrapartida, Ele está se apresentando como o pão da vida e está dizendo: quem comer desse pão nunca mais. Oh meu Deus do céu, alguém já está entendendo aqui? Alguém já está entendendo aqui que o Espírito Santo de Deus está te chamando a uma vida de comunhão, a uma vida de intimidade. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Alguém está entendendo aqui nessa? Estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Alguém já está entendendo nesta noite que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, filha. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você, filho de Deus: eu quero que você tenha relacionamento. Aleluia. Precisamos ter um relacionamento de intimidade com esse Deus Bendito seja o teu que se nome. revela a nós como Pai. E a Bíblia diz que o adversário disse: torna-se essas pedras em... Se tu és o Filho de Deus, ó, quis colocar uma dúvida na identidade do Filho. Não deixa que nada Deus de te poder leve e para glória. um campo de crise de identidade. Não deixa que os desertos da vida que tu estás atravessando ou que vai atravessar cria em você um campo de guerra, a ponto de trazer uma crise de identidade e dizer: se tu é filho, porque tu está passando essa escassez? Se tu é filho, porque as portas estão fechadas? Se tu é filho de Deus, porque tu está vivendo isso? Verdade, Deus. Mas quem sabe quem é, não é conduzido pelo tentador a uma crise existencial de identidade. Quantos estão entendendo essa mensagem? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Eu acho que foi por causa disso que lá na frente Jesus, quando vai se falar: pedi a se usar, buscai e acharei, batei e a porta se abrirá. Por tudo que pede, recebe o que busca, enquanto que bate, a porta se abre. Aleluia. Aí ele vai dizendo assim, nesse contexto: qual é o pai que o filho vai lhe pedir um pão e vai dar uma pedra? Ó. Quando ele está sendo conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto, qual foi a proposta do adversário tentando ele na área da carne? Se tu és filho de Deus, torna essas pedras em... Mas eles nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. Verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra. Jesus nunca mandou ler. Ele nunca mandou ler. Ele disse: examinai. Examinai as Escrituras. E na proporção que você examiná-la, você vai encontrar, ter nela vida eterna. Sabe por quê? Porque são elas que testificam de mim, disse Jesus. Glória a Deus. Então, saia do estágio de ler, examine as Escrituras, entendendo que na condição e na proporção que examinamos,
nós encontramos ter nela, nas Escrituras, vida e vida eterna. Sabe por quê? Porque são as Escrituras que testificam o Verbo que se fez carne e habitou entre a humanidade. Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós. Ele vence a tentação da carne. Ele vence. Ele vence a segunda tentação, que foi a tentação emocional. A Bíblia vai dizer que o diabo levou a ele a um alto lugar, a um alto monte. Levou ele a um alto monte. Vamos ler o texto? Verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Verso 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Colocou ele em um pináculo do templo. E o que o diabo disse quando colocou ele no alto pináculo do templo? Vamos ler? Estamos em qual verso? 6. Qual verso? 6. Ele disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Está abaixo, gente, vamos ler. O que está escrito? E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aleluia. Olha aqui, o diabo pegou Jesus, ó, colocou em um alto, um lugar alto. Olha aqui para mim. O Espírito está conduzindo Jesus para onde? Deserto. Para onde? Deserto. Para onde? Deserto. E o diabo levou Jesus para onde? Para onde? Lugar alto. O Espírito está conduzindo no baixo, mas o diabo chegou e disse assim: sai daí, vem para cá, mas deserto não é teu lugar não, vem para cá. No alto. E depois que colocou no alto, diz assim, ó, lança-te daqui embaixo, se joga lá para baixo, porque está escrito que ele dá ordem a anjos a teu respeito para te guardar e não deixar você tropeçar com teus pés em nenhuma pedra. Olha a segunda tentação, a tentação emocional, que está responsável por nos fazer sentir segurança. O salmista está dizendo: por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque Ele é o meu auxílio, a minha segurança. Aleluia, Deus. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que o Espírito Santo de Deus está conduzindo Jesus para o deserto, mas Satanás está querendo tirar para o deserto e levar para um atalho de facilidade para levar para o alto. Eu vou falar. Nem todo mundo que está em lugar de destaque foi o Espírito de Deus que levou, foi Satanás. Eu vou falar. Eu vou falar. Olha para cá. Nem todo mundo que está em evidência na nossa geração está sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Por isso que existe a necessidade de um discernimento, para a gente saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Aleluia, Deus. O Espírito de Deus conduziu Jesus pelo deserto, mas Satanás tirou e levou para um alto monte. Só que a diferença de Deus conduzir alguém para um alto e de Satanás é que antes de Deus colocar alguém no alto, Deus vai fazer com o mesmo passe pelo um processo. Agora Satanás não. Satanás, quando coloca alguém no alto, é para fazer uma proposta e dar um empurrão, porque quanto mais alto ele levar, maior será a queda. Deus de poder e glória. Cuidado, fiquemos atentos com as propostas do diabo. Ele não joga para perder. Verdade, Deus. Ele não joga para perder o adversário.
Deus, quando tira alguém do baixo e leva para cima, Ele primeiro faz essa pessoa passar por um processo para depois chegar ao propósito. Agora Satanás não. Quando Satanás tira alguém do baixo e quer levar para o alto, ele faz uma proposta para dar um empurrão e jogar do alto e levar para baixo. Verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que eu aprendo com isso daqui? Com essa tentação? Eu aprendo que o adversário, muitas das vezes, ele inverte pesado para nos tirar do processo, para nos atrair, para não deixar a gente chegar no propósito a qual Deus já determinou que nós cheguemos. Aleluia, Deus. O propósito é deserto. Não vamos pegar atalho para sair do deserto, porque ainda é no deserto que Deus está forjando muito caráter. Ainda é no deserto que Deus está fortificando muito jovem. Ainda é no anonimato. Aleluia. Glória, Jesus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aí ele diz, olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Ele dará a ordem aos seus anjos para te guardar, para te livrar. Aí o que Jesus diz para ele? Vamos ler? Nós estamos no verso 7 agora, né? Disse-lhe Jesus, também está, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Olha aqui, jovem. Não tenta o Senhor teu Deus, não. Sabe o que é tentar o Senhor teu Deus? O texto bíblico diz que Deus não nos dará prova além do que nós não podemos suportar. Se você sabe que você não tem que passar por, não tem estrutura ainda de passar por alguns lugares, não passa não. Verdade, Jesus. Não queira dar uma de valente, não. Se Deus... olha pra cá. Se... Fala ou não fala? Fala ou não fala? Fala ou não fala? Vá. Se você sabe, a Bíblia diz, examine-se o homem assim mesmo. Quando tem muita gente querendo fazer uma autoanálise da vida dos outros, façamos uma autoanálise de nós mesmos. Aleluia. Mergulhemos todo dia para dentro de nós. Sabe por que tem muita gente que tem medo de mergulhar para dentro de si? Porque são pessoas rasas. Já tem aquela frase que diz que mergulhar em pessoas rasas pode trazer traumatismo craniano. Aí tem muita gente que não mergulha para dentro de si porque sabe que é raso demais. Ai, aleluia. Aleluia. Aí prefere mergulhar em outras pessoas que você acha que é profunda. Mas vamos mergulhar para dentro de nós mesmos, na condição de examinarmos nós mesmos todos os dias. Aleluia, Deus.